Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos neste retiro quaresmal. Hoje é sexta-feira, dia em que o Senhor morreu na cruz por nós. E durante esse retiro, toda sexta-feira nós vamos meditar sobre a paixão de Cristo, sobre a cruz, sobre a entrega que o Senhor fez por nós. Algo que já devia ser comum na nossa vida. Toda sexta-feira, os cristãos fazem jejum, os cristãos fazem penitência, os cristãos rezam a paixão de Cristo. Estarei dentro dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório, e ele começa dizendo: para se ter ideia do quanto Jesus Cristo padeceu durante a sua vida, e especialmente na sua morte, é preciso considerar o que disse o apóstolo na carta aos Romanos. Deus, enviando o seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne. Romanos 8:3. Veja, Deus enviando o seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado, então ele assumiu a nossa carne, ele se encarnou, uma carne semelhante a do pecado, condenou o pecado na carne. Então, a carta aos Romanos está sendo bem agressiva, está dizendo que Deus condenou o pecado do homem na carne. Já mostra que essa carne sofreu muito. É o que nós vamos entender nessa pregação. O corpo de Cristo sofreu muito, a carne de Cristo sofreu muito. Por quê? Era o nosso pecado que foi condenado na carne. Jesus Cristo, revestido da carne infectada do pecado de Adão, apesar de não ter contraído a mancha do pecado, tomou sobre si as misérias contraídas pela natureza humana em castigo do pecado. Olha que bonito isso, revestido de uma carne infectada do pecado. Ele assumiu a nossa carne. Claro, ele foi em tudo igual a nós, menos no pecado. Nosso Senhor não pecou, mas Santo Afonso está dizendo que ele assumiu esse pecado. Santo Afonso está dizendo que esse pecado caiu sobre ele. Escreve Isaías 53, de 7 a 6, o Pai depositou sobre ele a iniquidade de todos nós. Então veja isso. O justo, um Deus, assume uma carne infectada pelo pecado, mas ele não assume o pecado, mas o Pai dá sobre ele cai a carga, as iniquidades de todos nós. Sobre aquele corpo, sobre aquela carne, cai a iniquidade de todos nós. Eis, pois, Jesus carregado com todas as blasfêmias, com todos os sacrilégios, torpezas, crueldades, com todas as maldades que cometeram e ainda cometerão todos os homens. Então isso é muito forte. Sobre Jesus caiu os pecados de todos. Quantos crimes já houveram na face da terra? Quantos abortos já houveram na face da terra? Se a gente só contar os crimes da nossa geração, a gente já se assusta. Imagina os crimes de todas as gerações, desde Adão.
Pega aí todos os crimes de Adão e Eva até hoje. Pega aí os abortos de Adão e Eva até hoje. Pega todos os pecados da humanidade, as maldades, os enganos, as mentiras, os roubos, as injustiças. Tudo isso caiu sobre ele. E mais, os pecados que ainda nós vamos cometer já está sobre ele. Então, é por isso que nós dissemos, o Senhor morreu por você. Porque Ele já morreu pelos pecados que você já cometeu, mas Ele já morreu pelos pecados que você ainda vai cometer. Então você imagina o peso que estava sobre Ele. Era um peso gigante. Era um santo, era o justo assumindo a injustiça do mundo inteiro. Eu acho que Mel Gibson naquele filme, nesta hora, ele foi sensacional na hora do Getsemane, quando o Mel Gibson coloca ali uma serpente conversando, Jesus sendo tentado no Getsemane pelo demônio, e o demônio vai conversando com Jesus mais uma vez. Claro que o Evangelho não nos narra esse acontecimento da serpente conversando com Jesus, mas eu acho que foi muito interessante aquele diálogo, e a serpente conversando com Jesus dizendo, é pesado demais esse fardo. Por quê? Porque Jesus está recebendo ali já, ele está recebendo o fardo da humanidade inteira, os pecados de todos, e a serpente fica no ouvido dele, é pesado demais esse fardo, você não vai aguentar, você não vai resistir, não vale a pena, eles não merecem. E o fardo era tão absurdo que um homem começa a suar sangue. Eu nunca suei sangue na minha vida. Você já suou sangue alguma vez? Não. Era uma dor tão absurda, porque para Jesus dizer, minha alma está triste até a morte, para Jesus falar isso, ele estava sendo esmagado. A alma dele estava sendo esmagada, ele estava sendo triturado, os pecados estavam caindo sobre ele sabia o que ele ia enfrentar. E para Jesus dizer, Pai, afasta-te de mim este cálice, na vida inteira de Cristo a gente nunca ouviu ele falando nada disso. Eu estou cansado hoje, Pai, afasta de mim isso, Pai, afasta de mim aquilo. Nós não vimos em nenhum momento do Evangelho. Vai se aproximando da paixão, os pecados caem nas costas dele, da humanidade inteira. Só os meus já pesa na costa dele. Imagina juntar com o seu. Imagina juntar com o de todos. Quantos homens e mulheres já existiram na face da terra? Só hoje, quantos milhões e bilhões e trilhões, não sei quantos de homens existem nessa humanidade. Só hoje. Imagina desde Adão e Eva. Está dando para entender? Tudo caiu sobre ele. O Pai depositou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ei-lo feito objeto de todas as maldições divinas destinadas aos homens por seus crimes. Toda a ira de Deus caiu sobre ele. Gênesis 3:13. Ou melhor, Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldito em nosso lugar. Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldito em nosso lugar. Ele se fez maldição por nós. Maldito o homem que morre no madeiro. Ele assumiu essa maldição. A maldição que ia cair sobre as nossas cabeças.
Foi muito bonita. Teve uma hora que, na primeira leitura, a gente ouviu uma palavra forte. Vamos ver se eu acho aqui. Meus irmãos, eis que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus, aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores, conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do nosso Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus, vivei na santidade, afastai-vos da impureza, cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Que ninguém nessa matéria prejudique ou engane seu irmão, porque o Senhor se vinga de tudo. Como já o dissemos e comprovamos, o Senhor se vinga de tudo. A gente não percebe isso. Gostamos daquele Deus misericordioso que não faz nada com a gente. Mas esquecemos de entender que o nosso Deus é um Deus de justiça e que se vinga. Esses dias pregando sobre o aborto, ou melhor, esses dias pregando sobre o adultério, nós vimos na palavra de Deus que aos adúlteros eu julgo. Deus se vinga. Mas veja que a vingança de Deus caiu sobre quem? Sobre Cristo. As dores que Jesus sofreu, tanto internas como externas, porque foi uma paixão na alma e foi uma paixão no corpo, superam imensamente todas as possíveis nesta vida. Junta todas as nossas dores, não dariam as dores de Cristo. Nenhum de nós pode dizer: o Senhor não sabe o que é sofrimento, Jesus. O Senhor não sabe. Ele sabe. Muito mais do que você. Porque Ele não tinha só o sofrimento dele. Ele tinha o sofrimento de todos os homens, de todas as gerações que já existiram e que vão existir. Quer sofrimento maior que esse? Pegar os seus problemas, o problema de todo mundo? A gente já não aguenta o nosso. Você já grita com os seus problemas, aí você já grita com o problema do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Imagina você ter os problemas, os pecados do mundo inteiro nas suas costas. Quanto à dor externa do corpo, basta saber que Jesus recebeu de seu Pai um corpo especialmente adaptado para sofrer. Que bonito isso. Ele recebeu um corpo adaptado para sofrer. Hebreus 10, 5 diz isso: preparaste-me um corpo. O corpo de Jesus era um corpo preparado para o sofrimento. O corpo de Jesus era preparado para sofrer. Eu ouso dizer que também nós temos que preparar o nosso corpo para o sofrimento. E uma quaresma é uma boa preparação, é um bom preparo do corpo, onde a gente se penitencia, onde a gente não dá tudo o que ele quer, porque uma geração que idolatra o corpo, qualquer sofrimento dói, qualquer sofrimento dói, qualquer coisinha machuca. É preciso preparar o corpo de uma tal forma que a gente chega que nem os santos que começavam, até desejavam o sofrimento, porque o sofrimento santifica a minha alma, me une a Jesus. Preparaste-me um corpo. Santo Tomás observa que nosso Senhor padeceu nos seus sentidos. Olha que lindo isso. Santo Tomás diz que o nosso Senhor padeceu no tato. No tato. Pois as suas carnes foram rasgadas. Sua carne toda foi rasgada. Ele padeceu no paladar, ao tomar fel e vinagre.
Ele padeceu na audição, ao ouvir blasfêmias e zombarias. Ele padeceu na visão, vendo sua mãe assistindo sua morte. Porque talvez para um filho, se ele pudesse, ele esconderia o seu sofrimento de sua mãe. Ele padeceu também, além de padecer em todos os seus sentidos, ele também padeceu no seu corpo, em todos os seus membros. Então a sua cabeça foi comprimida e ferida pelos espinhos. As suas mãos e os seus pés transpassados pelos cravos. A face ultrajada pelas bofetadas, pelos escarros. Todo o seu corpo violentado pelos açoites. Em suma, assumiu o estado de miséria. Não tem um lugar que Jesus não sofreu, gente. Não tem um lugar que ele não padeceu. Não tem um lugar que saiu ileso. Nem na alma, nem nos sentidos, nem no corpo. E chegou até o extremo de que na cruz, quando furaram o seu coração, o seu lado, foi saindo, o sangue que sobrou começou a sair, já não tinha quase nada. E aí, como não tinha sangue, começou a sair água. Saiu todo o seu sangue, saiu toda a água, saiu tudo, não tinha mais nada. Deu tudo de si. Eita, amor de Deus. Ele deu tudo de si. Isaías 1:6, desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nele coisa sã. Olha que forte essa palavra. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada são nele. Tudo é uma ferida, uma contusão, uma chaga viva. Esse é o teu Senhor, tá? Eu estou falando de uma historinha de carochinha. Eu estou falando do teu Senhor. Eu estou falando do teu Deus, do meu Deus, do nosso Deus. Com efeito, a carnificina, porque foi isso que aconteceu, uma carnificina feita no corpo de Jesus, foi tamanha que Pilatos julgou poder livrar Jesus da morte, apresentando-o ao povo após a flagelação. Por isso conduziu à varanda, dizendo: eis aqui o homem. Foi tão forte a flagelação de Cristo, que até próprio Pilatos falou: não, agora eles vão se contentar, porque a gente judiou. A gente judiou. Eis aqui o homem. Tá bom, né, minha gente? Não, mas o povo queria mais. Santo Isidoro diz que quando uma dor é intensa e persistente, a certa altura o homem já não sente devido à agudeza da própria dor. Quando a dor é intensa, às vezes a pessoa já nem mais sente dor. Mas isso não aconteceu com Jesus. As últimas dores foram igualmente atrozes como as primeiras. As primeiras e os primeiros golpes da flagelação foram tão dolorosos quanto os últimos. Porque a paixão de nosso Redentor não foi obra de homens. Isso aqui é forte. A paixão de nosso Redentor não foi obra dos homens, mas da justiça de Deus, que quis castigar o Filho com todo o rigor que mereciam os pecados dos homens. Então, a justiça de Deus, que era para cair sobre nós, a justiça de Deus que ia punir os homens, e isso é bom, gente, vamos entendendo isso. O meu pecado,
inflama a justiça de Deus, inflama a ira de Deus. É por isso que existe inferno, e é por isso que a Bíblia diz que muitos irão para o inferno. Isso é um dado bíblico. Se a gente disser assim, que todo mundo vai para o céu, a gente está mentindo, porque a Bíblia não diz isso. O que eu não posso dizer é quem foi para o inferno, isso eu não posso dizer. Isso a igreja nunca falou para você. Quem é que foi para o inferno? Não sei. A gente não conhece o coração, só Deus conhece o coração de uma pessoa. Agora que todo mundo está no céu, não, todo mundo não está no céu. Por quê? Porque existe uma justiça. E a justiça é dar a cada um que você merece. Se você merece salvação, você vai receber salvação. Se você merece condenação, você vai receber condenação. Então o que os homens mereciam? Condenação. Maldição. Aquilo que os homens mereciam. O castigo que os homens mereciam caiu sobre ele. Você imagina o pai castigando o filho que não merece. E no filme do Mel Gibson também tem uma hora, o bispo Dom Adair falou disso. No filme tem uma hora que o Mel Gibson colocou uma lágrima do pai que cai. Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O pai sofreu vendo o seu filho morto, vendo o seu filho ultrajado, vendo o seu filho padecendo, mas o pai amou tanto o mundo. E Jesus nos amou tanto, que falou para o pai: pai, pode torturar. Pai, não faça o que eu quero, faça a tua vontade, pai. Pode fazer. Pode torturar. Porque o Senhor ama eles. O Pai, Pai, tu ama eles. E a quem tu amas, eu também amo. Jesus ama quem o Pai ama. E Jesus assume aquilo que não era dele, por amor. E assim, meu Jesus, com a vossa paixão, quiseste revelar-me a gravidade dos meus pecados. Então, o que eu devia fazer? Quando eu olho o crucifixo, eu devia entender quão graves são os meus pecados. Porque foi tão grave que precisou de ser tão dolorosa essa morte. Que tomaste sobre os vossos próprios ombros. É certo que se eu tivesse, olha que bonito, se eu vos tivesse ofendido menos você teria sofrido. Então, se a gente tivesse cometido menos pecado, ele tinha sofrido menos. E veja que agora você está entendendo, a culpa não é só de Adão, porque às vezes a gente acha assim, mas a culpa é de Adão. Não, você continua pecando. Mesmo você ter sido batizado, mesmo Deus tendo derramado sobre você o Espírito Santo, mesmo Deus tendo te feito filho dele, mesmo Deus tendo te derramado tudo, você continua pecando. Eu continuo pecando. A culpa não é de Adão, a culpa é nossa. Ou melhor, a culpa não é só de Adão. O pecado de Adão é o nosso pecado. Em Adão todos pecamos e ficamos privados da glória de Deus. E eu ciente de tudo isso, é uma pergunta, e eu ciente de tudo isso, continuarei a viver sem vos amar, sem chorar as ofensas que vos fiz? E eu vendo tudo isso, e eu entendendo tudo isso, eu vou viver sem amar a Deus? Eu vou continuar nos meus vícios? Eu vou continuar nos meus pecados? Você vai continuar no seu pecado? Mesmo ouvindo uma pregação dessa, de Santo Afonso Maria de Ligório, você vai continuar no seu pecado? Mesmo ouvindo tudo isso? Que coração insensível. Uma pessoa que medita sobre isso e não fala, a partir de hoje eu mudarei de vida. Por amor a Deus.
Diga comigo: meu Jesus, arrependo-me de vos haver desprezado e amo-vos sobre todas as coisas. Peço que não me desprezeis. Permiti que vos ame, pois não quero mais amar senão a vós. Muitíssimo ingrato seria eu, se depois de tantas misericórdias, eu insistisse em amar outra coisa que não seja vós. Isaías 53, 4-6. Ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo a que nos era devido caiu sobre ele, e nós fomos curados graças às suas chagas. Olha que bonito. Nós fomos curados. Você agora está curado, tá? Você agora está curado desse pecado maldito. Você está curado, tá? Graças a Deus. Graças às suas chagas. Jesus, cheio de caridade, de boa vontade, se ofereceu, sem reclamar. Não reclamou um momento. Sem reclamar, para executar a vontade do Pai, que queria vê-lo dilacerado pelos carrascos a seu bel prazer. Isaías 53, 7. Foi maltratado e resignou-se. Não abria a boca, como um cordeiro que é conduzido ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Ele não abriu a boca, não reclamou. Resignado, humilde, não abriu a boca. Que obrigação tinha ele de sofrer tanto por nós? Ele tinha alguma obrigação? Pagando na própria pele o preço pelos nossos pecados. E Santo Afonso responde: nenhuma. Ele não tinha nenhuma obrigação. Contudo, assim o fez, livrando-nos da condenação eterna. Do que Jesus te livrou? Do inferno. É claro que você pode ainda ir para o inferno, mas aí você vai porque você quer, porque Ele já te livrou. É para a liberdade que Cristo vos libertou. Se alguém for para o inferno é porque quis. Tanto é que nunca ninguém, não é Deus que manda ninguém para o inferno. Foi você que se jogou lá. É você que quer esse inferno. Porque o que vai te levar para o inferno? É o pecado mortal. O que é o pecado mortal? É o pecado consciente. Eu sei que é pecado. Sabe que é pecado? Sei. Você sabe que isso é grave? Eu sei. Você sabe que está ofendendo a Deus? Sei. Mas eu quero continuar. Então pronto. Você quer, você sabe que está no pecado, você sabe que está ofendendo a Deus, você quer continuar, você sabe de tudo. Você quer continuar no seu pecado? Então vá para o quinto dos infernos, porque é para lá que você quer ir. É a pessoa que está fazendo uma escolha, sim ou não? É. Você quer ir para o inferno? Você está no pecado mortal? Estou no pecado mortal, Frei. Você quer ir para o inferno? Não, não quero. O que eu preciso fazer? Arrepender-se. Mudar de vida. Eu estou nesse pecado, o que eu preciso fazer? É só mudar. Se arrepende, vai confessar, chega no confessionário: Padre, eu pequei, estou fazendo esse pecado, não quero mais cometer esse pecado, a partir de hoje eu serei uma pessoa nova. Pronto, você está salvo. O Padre vai dizer a você: eu te absolvo dos teus pecados. Aquela graça da cruz vai acontecer na tua vida. Os santos dizem que o confessionário você é lavado no sangue de Jesus. Então toda hora que o padre te confessa, o sangue da cruz cai na tua cabeça, e você é lavado dos teus pecados, você é curado. Então você não precisa ir para o inferno. Deus não te quer ir no inferno. Ele não morreu para condenar você, Ele morreu para salvar você. Agora, se você for para o inferno é porque você quis. Dá para entender? Não tem nexo.
Não tem nexo a gente não se deixar envolver de amor. Como podemos amar outra coisa que não seja Ele? Cada um de nós, pois, tem obrigação de ser-lhe grato, de dizer-lhe com ardor: ó Jesus, vós livrastes a minha alma para que ela não perecesse, para que ela não perecesse. Ele não quer que você pereça. De tal forma Deus amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque senão não valia a pena ele ter morrido para te condenar? Não. Condenar você já estava condenado. Condenados já estávamos. Ele morreu para nos salvar. Amém? Ó Jesus, vós livrastes minha alma, para que ela não perecesse, lançaste sobre as vossas costas todos os meus pecados. Isaías 38, 17. E assim Jesus, fazendo-se voluntariamente fiador de todas as nossas dívidas, por sua bondade, quis sacrificar tudo por nós, até dar a vida entre as dores da cruz, como Ele mesmo o atesta em São João. João 10, 17. Eu mesmo a dou, ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a oferto. Ninguém tirou minha vida, sou eu quem a dou, sou eu quem a oferto, sou eu quem a ofereço. Amém? Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tanto amor. Obrigado, Jesus, por tua salvação. Perdão pelas vezes que fui ingrato. Perdão pelas vezes que persisto nos meus erros, nos meus pecados. Pecados graves, conscientes, mas persisto, porque amo o mundo mais que a Ti. Dai-me uma graça especial, Jesus, nesta quaresma, de vos amar mais que a mim mesmo, que as pessoas, que a minha própria família, que o meu trabalho, que dinheiro. Amar-te mais que tudo. Amém.